Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo, enfim, a gente vai comentar um pouco sobre os valores do nosso motorhome, quanto ficou essa construção e quanto na média gastamos aí para ter essa combinha do jeito que está hoje. Então bora para mais um vídeo. Isso aqui que a gente vai comentar, vai passar as informações, é o do nosso cenário, da nossa realidade, do veículo que a gente encontrou e outras coisas aí que envolvem os valores que eu vou comentar aí no decorrer do vídeo. A nossa Kombi é uma Kombi Furgão, ano 1994, a gente adquiriu ela pelo valor de R$ 16.500. Por que eu comentei sobre os cenários e coisas que podem mudar? A gente pagou esse valor nela, porém a gente teve que gastar uma graninha nela depois. Eu tive que colocar o pneu correto, então só de pneu aí, dependendo da região, você vai gastar em média de R$ 1.500 a R$ 2.000 num pneu novo, 8 lonas, que seria aí para poder carregar por peso na Kombi, né? Principalmente a gente que pegou para utilização de motorhome. Então na Kombinha a gente pagou 16.500, mas houve alguns gastos aí de mecânica, que eu não posso aí também tirar este valor, porque 16.500 no valor de uma Kombinha dessa, no estado de estrutura que a gente pegou, foi um valor muito bom. Então foi um achado muito bom, porque antes você conseguir fazer manutenção em coisas mecânicas que você consegue trocar, do que você fazer coisas estruturais, entendeu? Deu problema na lata, apodreceu a lata, então você vai ter que fazer o quê? Ou você recorta a Kombi e solda outra lata, ou você enche de massa. Então tudo isso aí acaba envolvendo aí nessa questão de valores. Estimo eu aí que essa Kombi saiu em torno aí de uns 20, 21 mil reais pra gente, tá? Depois que a gente adquiriu a Kombi, a gente fez um investimento do teto alto e do banheiro de fibra. Se você não sabe aí sobre o que eu tô falando, dá uma conferida nos vídeos passados, que tem aí o tour da Kombi, toda a construção dela, aí você vai tirando a dúvida aí de detalhes por detalhes. O teto alto pra gente, que é o teto de fibra, foi R$ 5.500 do material, do produto, e o fabricante nos cobrou R$ 500 para instalar. Então a gente pagou R$ 6.000 no teto alto, pagamos mais R$ 1.500 no mesmo fabricante pelo banheiro pronto. Então a gente já comprou também o banheiro feito de fibra. Então só aí já deu um investimento de R$ 7.500 na estrutura da Kombi. Então somando aí em torno de 21 mil mais esses 7.500, então a gente já vai para 28.500 para deixar a estrutura da Kombi da forma que a gente queria, para aí sim começar a montar um motorhome. Essa questão da gente ter decidido aumentar o teto da Kombi foi porque a gente já viveu alguns anos na Kombi, então a gente sentiu muita necessidade de poder ficar em pé, porque a gente fica o tempo todo sentado, tudo que você vai fazer você faz sentado. Então a gente chegou num acordo antes de comprar a Kombinha. A gente pensou, não, a gente compra a Kombinha então, mas eu gostaria muito de poder ficar em pé, porque, cara, ficar sentado assim o tempo todo, principalmente o Léo, mesmo a nossa Kombinha antiga, ela era um teto um pouquinho mais alto, né? Mais alto, e lembrando que foram aí mais de 4 anos, quase 5 anos aí vivendo praticamente dentro dessa Kombi curvado, né? E aí o Léo, mesmo sentado na cama, ele ainda assim tinha que ficar um pouquinho curvado, mesmo sentado, né? Porque ele mesmo é mais alto. É, a Kombi mesmo sentada assim, dessa forma que eu tô aqui com vocês, eu tinha que ficar assim. Porque se eu ficasse um pouco mais ereto já não dava, eu tinha que ficar com o pescoço curvado. Então essa foi a opção aí que a gente chegou num acordo que a Cata tá comentando, para ter pelo menos um teto alto aí, para ter uma outra Kombinha, né? E o banheiro também, porque a gente viveu diversas situações aí por conta de banho, falta de banho. Então falei pro Léo, falei assim, seria muito legal se a gente tivesse um banheirinho, não precisasse ficar dependendo de outros banheiros, até porque muitas vezes a gente tinha que pagar. Normalmente em posto de combustível a gente ia lá, abastecia e conseguia um banho, mas não era sempre. Às vezes a gente tinha que pagar por um banho. Então isso daí também já reduziu esse custo nosso de não precisar pagar. E outra, ter o nosso banheirinho aqui, privativo, né, gostosinho. Então erguer o teto da Kombi e colocar um banheiro foram escolhas nossas pra gente ter mais conforto no dia a dia, né? Eu encostei a porta aqui porque começou a chover em mim. Aqui tá um tempo de chuva. Tipo, faz alguns dias que vem chovendo todos os dias, né? E é incrível, porque aqui a gente tava brincando que aqui é Forno Iguaçu, né? Tá em Foz do Iguaçu, e realmente a gente recebeu uma mensagem de moradores aqui falando que aqui eles brincam de chamar de Forno Iguaçu.
Cara, realmente é muito calor. Aí do nada começou a chover, já deu uma baita chuva de granizo nos dias anteriores. Já deu uma queda de energia aí no camping, provavelmente na rua, na cidade. E falando de energia, ou melhor, a falta dela, que é a situação que a gente tá passando agora, eu quero deixar uma super dica para vocês, que são os equipamentos da EcoFlow. A gente tem desse daqui há algum tempo já, e ele tá salvando demais a gente. Porque eu estou usando a Starlink ligada nela. Dá pra ver aqui atrás, ó, que tem uma extensão ligada, que é na parte de energia AC, né? O fornecimento de energia AC. Ela também tem aqui atrás um fornecimento de plug 12 volts, né? Que é o famoso charuto do carro, a gente conhece por entrada de charuto. E também a gente utiliza aí a parte da frente para carregar nossos equipamentos eletrônicos. Eu estou aproveitando o embalo que eu estou usando ela, já estou carregando as minhas baterias da GoPro, estou carregando o celular e também o tablet que eu estou trabalhando. E aqui no visorzinho, ó, notem que ela fica mostrando para mim o consumo real. Olha lá, ela está oscilando entre 76 watts e 85, e ela mostra a quantidade de bateria que tem ainda, né? A porcentagem, está mostrando aqui 27%, e quanto que ela vai durar com esse consumo. Então eu ainda tenho, com 27% de bateria, eu ainda tenho em torno de 4 a 5 horas de uso. E você pode se perguntar, mas por que eu não deixo na bateria da Kombi? É claro, porque eu não vou deixar consumindo a bateria principal, fonte de energia principal de toda a casa. Vocês podem ver que eu estou usando aí a luz, eu estava usando até agora aqui o climatizador, a geladeira está funcionando. Então a gente prioriza o uso das baterias da casa para fornecimento da casa. Tanto que alguns equipamentos, como a própria Starlink, ela consome muito. Então, se for comparar aqui, eu acho que o consumo maior que a gente está tendo no momento é da geladeira. O que deve estar consumindo aí em torno de uns 3,5 amperes, dependendo do uso aí, o máximo que bate é 5. A Starlink já chega a gastar em torno de uns 9, 10 amperes hora. Então, como se tivesse duas geladeiras ligadas o tempo inteiro. A geladeira ainda desliga, né? A Starlink não, ela fica ligada direto. Então, para eu não sofrer com essa questão de conexão e falta de energia, a EcoFlow tá aí para salvar a gente. Pessoal, eu vou deixar aí para vocês o link na descrição, dá uma conferida lá, que é um equipamento muito bacana, que tá fazendo toda a diferença aí para essa nova etapa da nossa viagem. Vamos voltar a falar então um pouco sobre os gastos que a gente teve com o motorhome. Então, só recapitulando, a gente pagou em torno de uns 16.500 na Kombi, gastamos aí em torno aí de uns 5 mil reais desde pneu, mecânica e algumas manutenções para deixar a Kombi em ordem, e também falamos sobre o custo do teto e do banheiro, que foi então o preparo da estrutura para aí sim a gente começar a construir o nosso motorhome. Nesse valor que eu vou passar para vocês, já está incluso inclusive ferramentas, tá? Que também a gente não tinha, porque como a gente morava na estrada, a gente não tinha ferramentas guardadas. Então a gente teve que comprar uma serra circular, teve que comprar tico-tico, teve que comprar diversas outras coisas, lixadeira, tudo para conseguir fazer a construção dessa Kombi. 100% dessa construção foi feita por nós, então não tem nenhum custo de mão de obra de terceiros nesses valores. Outra coisa que entra aí nos gastos também foram parafusos e cantoneira. Isso aí a gente usou muito. Muito. É aí que complica um pouco a gente acabar fazendo levantamento muito detalhado, porque a gente comprou uma vez pela internet uma quantidade muito grande. Aí no fim não deu, a gente comprou uma outra quantidade, não deu, a gente pegou emprestado do Otaviano, do Marcão que estava construindo com a gente, depois repôs, teve que comprar lá na cidade mais. Então tem muitas coisas que a gente acabou comprando de última hora lá em torno mesmo em Brasília, onde a gente estava construindo. Então tem algumas coisas que fogem aqui um pouco da nossa soma, então a gente foi estimando mais ou menos pelo extrato da conta o que foi feito essas compras, né? Então o valor já está embutindo todos os custos. Material, ferramenta, parafuso, botão, todos os detalhes já estão nesses valores. Eu vou passar então aqui, já sem mais delongas, de construção, tá? Tirando o valor da Kombi que eu passei para vocês, o teto e tudo mais, vamos falar só de material, e tudo isso que eu acabei de mencionar foi em torno aí de 45 mil reais, já somando geladeira, ar-condicionado,
parte elétrica, carregador de bateria, as Aquecedor, baterias, aquecedor, tudo, chuveiro. Então, para montar essa combinha exatamente do jeito que vocês estão vendo, foi uma média aí de 45 mil reais. Somando aí mais o valor da Kombi, vai dar em torno aí de 68.500, 68.600. Se for colocar uma margenzinha de erro aí, de coisas que a gente não conseguiu somar ou então que esqueceu, vamos arredondar então para 70 mil reais, cara. Então essa combinha aqui saiu pra gente em torno de 70 mil reais. Como eu comentei no começo do vídeo, esses valores são específicos da nossa montagem. Você pode aí optar em ter somente um climatizador no lugar de um ar-condicionado, que o custo já reduz demais. Um ar-condicionado hoje está em torno de uns 10 mil reais. Um climatizador deve estar na faixa aí de 1.300, 1.400 reais. Você pode não ter o banheiro e assim você pode não ter um aquecedor a gás, você pode não ter esse sistema que a gente usou de água com a bomba, né? Porque a gente teve que pegar uma bomba que fosse mais forte, consequentemente mais cara, porque senão ela não ia ter força suficiente para puxar água do banheiro. É para sustentar a torneira junto com chuveiro, tudo junto. Se eu estiver tomando banho e a Ká precisar usar a pia, ela consegue utilizar por conta dessa bomba. Só essa bomba, somente a bomba d'água, sem o sistema, sem mangueira, sem conexões de PU, sem nada. Somente a bomba foi 600 reais, 580, 600 reais. Então essa é a média de custo da bomba. Então dá para vocês verem que quanto mais complexo, mais completo o projeto, óbvio que mais caro vai ficando, né? E que aí depende do tipo de conforto que você gostaria de ter, de quanto você pode disponibilizar para construir o seu motorhome. Então a gente tá falando aqui o que a gente fez, né? Como a gente fez. Então são diversas coisinhas que você consegue aí enxugando para poder reduzir esse custo, tá? Mas caso você queira construir uma combinha toda completa assim, você iria desembolsar aí uns 70 mil reais, com um detalhe muito importante, com você construindo tudo. A única coisa então que a gente teve de mão de obra de terceiro foi basicamente o colchão. A gente foi até uma loja, escolheu a densidade da espuma, trouxemos para casa a espuma completa, recortamos ela no desenho da Kombi do nosso colchão e mandamos de volta então para a loja, para aí sim elas se encaparem pra gente fazer toda a costura com a capa do colchão. Tem algumas coisinhas que eu lembro de cabeça quanto que custou. As baterias, a gente tem 3 baterias de 115 amperes, cada uma são em torno de 800 reais. O carregador da bateria custa em torno aí de 500 reais. A fiação você vai gastar em torno aí de uns 300, 400 reais, porque vai fio, gente. Vai muito fio. É óbvio que não precisa, aí quem acompanhou os vídeos das construções, viu que eu utilizei uma bitola de fio grande. Não é necessário você usar aquela bitola de 2,5. Como eu comprei um rolo de fio de 100 metros, então a gente aproveitou o investimento e acabei montando todo com essa bitola de fio. Mas é importante você ter conhecimento então sobre a dimensão da parte elétrica, porque qualquer falha, qualquer coisa errada pode tacar fogo na sua casa, né? Então tem toda uma questão de segurança aí para você aprender e estudar antes de começar a botar a mão na massa e construir uma casinha dessa assim. Porque querendo ou não, você vai estar dormindo próximo ao bujão de gás, você vai estar dormindo em cima da elétrica, então tem muito risco aí pro seu dia a dia e pra sua vida. Então é um projeto que você também tem que estudar, talvez tenha que investir aí em algum curso mastigado, se você preferir. A construção também você vai pegando alguns macetes, você vai pesquisando conforme vai avançando as etapas da construção, como que você tem que fazer tal coisa por segurança, como tem que fazer outra. Então, quanto a isso, gente, a gente também nunca tinha pego numa ferramenta. As pessoas falam, pô, como eu gostaria de saber mexer com ferramentas, saber fazer... Eu nunca trabalhei com marcenaria, eu nunca mexi em nada disso, de nada dessas coisas aqui. Eu nunca tinha trabalhado com mexido, pego numa esmerilhadeira. Então eu tive que aprender como manuseia, qual que é a forma segura para poder fazer os cortes. Eu nunca tinha mexido com máquina de solda, eu aprendi também a mexer numa máquina de solda porque eu teria que fazer uma instalação para aguentar o nosso ar-condicionado na estrutura do teto. Então você vai adquirindo experiência e adquirindo conhecimento no decorrer da construção. Então a gente super indica para vocês aí, quem está com tempo, está com disposição, tem um dinheirinho para investindo,
faça você mesmo, porque nisso aí você vai economizar muito dinheiro. Muito provavelmente essa Kombi aqui passaria dos 100 mil reais se eu tivesse pedido para alguém montar pra gente, sem ter que colocar a mão em nada. Eu só compraria a Kombi, faria a manutenção dela, compraria o teto, faria toda a estrutura dela e mandaria para uma fábrica e falar, ó, quero um projeto assim, assim, assado, você iria discutir, mas se fosse para montar esse projeto, com certeza passaria dos 100 mil reais. Então numa dessa aí já deu pra gente economizar, sei lá, uns 30 mil pelo menos. A primeira combinha saiu pra gente por 19 mil reais, então já é 50 mil a mais praticamente, né? Mas também tem muito mais coisa, tem muito mais conforto, é muito mais bonita, tem acabamentos melhores, equipamentos melhores. Hoje a gente tem basicamente uma casinha completa. Eu tenho um banho quente, eu tenho banheiro, eu tenho meu sanitário, geladeira, fogãozinho, eu tenho energia boa, eu tenho bastante bateria. Na época eu tinha uma só para suprir toda a casa. Tem diversos tipos de iluminação. Tem iluminação quente, iluminação fria, iluminação ambiente para noite. Então a casinha a gente fez completa do jeito que a gente queria. Então esse foi o investimento aí para deixar o nosso sonho concretizado. Sim. Então a gente gastou aí, vamos arredondar, 70 mil reais no projeto dessa Kombi. E ficou tudo exatamente do jeitinho que a gente queria, né? Isso é muito gostoso. A parte boa também, além de economizar em você fazer, é que você olha e fala, cara, fui eu que fiz. Dá um orgulhinho, é gostoso você tá aqui no aconchego da sua casinha e ainda tipo, poxa, fui eu que fiz. Realmente, até hoje ainda eu olho, a gente vai dormir, eu fico olhando, porque a gente deita ali, eu tenho essa visão das plantinhas, dos acabamentos. Eu falo, caramba, cara, a gente que fez tudo isso daqui. E a gente fez em 3 meses, galera. 3 meses para construir tudo isso daqui, com calma ainda. Bem devagarzinho, trabalhava algumas horas por dia só. Depois que a gente juntou com os amigos, a gente mais ficava curtindo com os amigos do que construindo. E mesmo assim a gente fez em 3 meses. Se você pagar para alguma fábrica fazer, no mínimo, do mínimo 6 meses para você conseguir aí seu motorhome e uma combinha pronta, né? Deixa nos comentários aí que eu vou tentar responder o máximo de dúvidas possíveis, porque a gente deseja muito que muito mais de vocês aí realizem seus sonhos também, construam suas casinhas para poder viajar, conhecer o mundo, realizar seus sonhos, né? Obrigado aí por ter assistido mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Um beijo. E até a próxima.